contrário, foi uma igreja que atuou com obra de fé, esforço de amor e a sua perseverança sem o seu pastor. Agora você está vivendo um tempo que você não está tendo o seu pastor presente. Qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão? Qual é o seu dever como igreja? Agora, a igreja aos Tessalonicenses no mundo inteiro. A igreja evangélica, a igreja o organismo virou uma igreja aos Tessalonicenses no mundo inteiro. Uma igreja em que Paulo não está presente. Uma igreja que Timóteo não está visível. Agora é uma atitude de fé. Agora ela tem que crer, ela tem que ter uma fé com obras. Ela tem que ter um amor com esforço. E ela tem que ter uma esperança de que vai acontecer algo extraordinário. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E então ele coloca dizendo, o verso 4. Eu conheço a vossa eleição, irmãos meus, é de Deus. Aí ele diz no verso 5 assim, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras persuasivas, senão com poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Então, se o seu pastor, se o seu líder pregava a palavra durante o período em que você tinha a liberdade de estar ali na congregação, no templo, se ele pregava debaixo do poder de Deus e não com palavras persuasivas, se ele pregava debaixo do poder do Espírito Santo e a convicção do Espírito Santo, então você tem condições e depósito de permanecer na mesma fé ou de uma fé muito maior e mais fortalecida quanto antes. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz o verso 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras persuasivas, senão com poder e no Espírito Santo e em plena convicção. A igreja aos Tessalonicenses, que vivia sem o apóstolo Paulo como pastor, se tornou um modelo, porque, diz o texto, ele diz assim, no verso 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e de nosso Senhor Jesus, porque aceitaram a palavra em meio à grande tribulação, mas com grande gozo do Espírito Santo. Então ele está dizendo, a palavra que eles receberam, ela foi testada, ela foi provada, que eles aceitaram a palavra no meio da tribulação. Eles não aceitaram a palavra no meio de gritarias, eles não aceitaram a palavra no meio de gritarias humanas, de uma multidão desenfreada que não sabe o que faz. Eles não aceitaram a palavra debaixo de autoajuda. Eles não aceitaram a palavra dessa forma. Eles aceitaram a palavra em meio à grande tribulação. E quando a sua fé, ela nasce no meio da tribulação, ela é uma fé viva, é uma fé que permanece, é uma fé que demonstra amor, é uma fé que demonstra perseverança. Esse texto é extraordinário. E no verso 7 ele diz, de tal maneira que fostes um exemplo, um modelo para os crentes que estão na Macedônia e Acaia, que também estavam passando tribulação, que também estavam passando perseguição. E eles, sabendo qual era a atitude da igreja, sem a presença dos seus pastores, eles se tornaram uma igreja modelo para toda aquela região. Bendito seja o nome do Senhor. Você está me ouvindo? Então, se você está me ouvindo, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aí, então, ele diz que, no verso 8 diz, porque partindo de vós, ouviu-se a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente na Macedônia, uma igreja sem o seu pastor, que se tornou uma igreja missionária, uma igreja sem a presença do seu pastor, que se tornou uma igreja modelo de fé, de amor e de perseverança, isto é, de esperança. E aí diz assim, mas a fé que tendes em Deus se divulgou em todo lugar. A fé de vocês se divulgou em todo lugar, de modo que nós não temos necessidade de acrescentar nada em particular. Então a igreja do Senhor Jesus que está vivendo agora a unção da igreja aos Tessalonicenses, a unção da igreja sem Paulo, a unção da igreja sem os seus pastores, mas tem os seus líderes em casa, o pai e a mãe, os filhos que estão firmes no Senhor, que estão firmados no Senhor. E isso passou um tempo, passaram 3 meses, passaram-se 3 meses, passaram-se 6 meses, passou 1 ano, depois passaram 2 anos, e Paulo está falando uma palavra para eles. Como é que vocês estão, igreja?